A gente vai continuar falando sobre esse assunto, que tem muita coisa acontecendo, inclusive nesse momento lá no Vaticano. A gente vai trazer também a nossa reportagem ao vivo, diretamente lá de Roma, da Praça São Pedro. Agora eu vou adicionar aqui a nossa conversa o André Chevitarese. Ele que é historiador, professor da UFRJ, escritor e autor de vários livros, entre eles o livro Jesus de Nazaré, o que a história tem a dizer sobre ele. Muito obrigada, André, pela sua participação aqui no Poder Expresso. Estamos tratando aí, né, desses próximos passos, né, após a morte do Papa Francisco, esse momento ali, né, de velório, de despedida dos fiéis. A gente vai ter também no sábado o sepultamento, depois outras etapas, né, desse processo que marca, né, a história da Igreja Católica no mundo e também com essa questão da figura do Papa Francisco, que ele foi pioneiro em muitas coisas, e é sobre esse tema especificamente que eu quero falar com você. A gente sabe que ao longo da história a gente tem líderes que são pioneiros em vários aspectos. Esse foi um caso, né? O caso do Papa Francisco, e quero entender na sua avaliação se essas mudanças inauguradas por ele devem ser mantidas por um possível sucessor ou devem perder força em alguns aspectos. Quero a sua avaliação. Muito boa tarde a você. Boa tarde, Soana. Boa tarde a todos os que nos acompanham aqui. Bom, de imediato, eu gostaria de lembrar o quão raro é um Papa como Francisco, né? Porque quando a gente pensa na longa duração da história do cristianismo, se a gente parte ou assume como ponto de partida a própria figura de Jesus de Nazaré, o Jesus Cristo, né? Você vai ver que tem alguns saltos que nos lembram um pouco o caráter, a atitude de um Papa como Francisco. São saltos, não é? Ou são momentos muito raros, os quais a gente pode, inclusive, nomeá-los. Se toma como ponto de partida a figura de Jesus e a sua ênfase de que o reino de Deus é para os miseráveis, para aqueles excluídos de absolutamente tudo, se nós partirmos dessa lógica, nós iremos encontrar uma figura bastante emblemática nesse sentido somente no século XIII, com São Francisco de Assis, um homem de uma família riquíssima que, num dado momento da sua vida, toma a decisão de despir-se da riqueza e ir ao encontro daquelas pessoas mais marginalizadas, os pobres, os mendigos. Precisaríamos dar um outro salto em direção agora ao próprio século XX, quando, num contexto mais próximo dos anos 50, 60 desse século XX, nós iremos ouvir falar de uma teologia da libertação que está sendo toda ela gestada para ir ao encontro de pessoas também marginalizadas. E é isso aí que eu acho que é a origem formativa do Papa Francisco, não é? Como ele vai trazer para o seu pontificado algumas questões que já estavam sendo anunciadas, já estavam sendo colocadas em curso no final dos anos 50, início dos anos 60, através do Concílio Vaticano II. Né? E o que nós vemos aí de características do pontificado do Papa Francisco que nos remete a um contexto dessa chamada teologia da libertação? Bom, de imediato, o próprio gesto dele, o olhar dele para a vida e a ênfase que ele dá para a humildade, o gesto da humildade, o olhar para o pobre, o olhar para aquele indivíduo excluído, olhar para o imigrante, aquele que está no momento em trânsito, sem necessariamente poder estar no seu país e buscando um outro lugar para ficar com tantas restrições
pelo caminho. Então, esse é um olhar que ele nos apresentou, algo que ele enfatizou em diferentes momentos do seu pontificado. Um segundo momento foi um avanço, apesar de pequeno, mas é um avanço que tem um simbolismo extremamente interessante. Se a mulher, a católica, não pode estar no púlpito, não pode estar celebrando uma missa, não pode estar realizando no altar o ato ou o gesto, o ritual de transformar o pão em vinho, o pão em corpo e o vinho em sangue de Jesus, mas ela já pode estar ocupando cargos significativos na própria estrutura da Igreja Católica, que tende a ser fortemente dominada pelas hierarquias por homens. Um terceiro elemento simbólico que a gente pode lembrar também das ações do Papa Francisco, não é? É um gesto de acolhida para os casais gays, no geral, para os gays no particular. Quer dizer, se há ainda fortes restrições dentro, não apenas do catolicismo, mas no interior de praticamente todas as igrejas cristãs contemporâneas, em relação ao gay, se solteiro ou se casado, o Papa foi ao encontro dele também para dizer que precisam de acolhimento e que existe uma família que não está ela pautada em critérios de homem, mulher, filhos, mas entre casais do mesmo sexo. Isso pode ser pequeno, mas quando você pensa no tempo presente que nós vivemos, num contexto fundamentalista religioso que vivemos, isso tem um vislumbre simbólico absolutamente importante. E, por fim, não é, a sua encíclica voltada para temas ecológicos, para o tema do meio ambiente. Se, no balanço geral, nós pegarmos esses 4 tópicos, nós iremos ver algo também de interessante, como o Papa Francisco, líder da Igreja Católica Apostólica Romana, ele se insere nas pautas contemporâneas, quer dizer, ele foi atualizando, não é, interna e externamente o discurso da Igreja no sentido de estar se alinhando a pautas que são absolutamente globais, internacionais. Então, ele não ficou parado no tempo, num tempo passado. Hoje, não é, qualquer um desses pontos, né, da imigração aos casais gays, a Igreja tem algo a dizer sobre esse tema. Então, é um Papa raro, um Papa que soube ler e entender, né, muitíssimo bem o tempo que ele estava vivendo. Isso é fantástico. A gente está com imagens ao vivo aí, enquanto o professor André estava falando, a gente estava aí trazendo imagens ao vivo lá da Praça São Pedro, uma diferença de 5 horas em relação ao horário de Brasília, então já está praticamente anoitecendo lá e professor André falou bastante sobre esse legado, né, deixado pelo Papa Francisco e também a forma como ele se inseriu, né, nesses temas da sociedade, inclusive isso fez com que, né, uma grande parte da população, não só, né, em uma parte do mundo, mas também se aproximasse desse papado de fato, né, desse líder católico nos últimos anos. E o meu ponto para você, professor, agora é que a gente está em um momento em que mesmo que não tenha iniciado o conclave, a gente está aí às vésperas, né? Faltam algumas semanas, mas a gente vê ali, né, que alguns líderes que estão lá, alguns cardeais que são cotados, né, para ocupar, né, esse cargo tão importante aí, né, da Igreja Católica, que eles já estão ali não só chegando lá em Roma, mas também fazendo com que as pessoas conheçam um pouquinho mais ali sobre o perfil de cada um, e a gente vê muita gente se interessando pelo perfil
né, de cada um, que seriam ali os principais cotados, justamente para entender se esse legado de Francisco ele pode, né, ser continuado ou se ele pode perder força. Ali, como o senhor bem colocou, a gente tem épocas na história em que alguns líderes se destacam mais em relação, né, a outros, conseguem ter uma influência maior ali sobre a população, conseguem realmente chegar de fato, né, a população, e esse foi o caso, né, do Papa Francisco, mas entender também como esse processo agora ele pode influenciar de fato ali naquela escolha. Eu acho que você tem toda a razão, não é? Agora começa todo um trabalho de especulação, de entender dentro desse conjunto de cardeais quais são aqueles que têm uma maior relevância no próprio colégio dos cardeais e ver e entender para quais caminhos eles podem, caso um deles venha a ser eleito o Papa, para qual caminho seguir. Acho, num primeiro momento, muito difícil uma grande ruptura com o que já vinha sendo desenvolvido e trabalhado pelo Papa Francisco, mas também é entender um pouco o contexto em que o mundo hoje se insere. A questão do fundamentalismo religioso cristão não é um problema que se pode atribuir a um determinado campo, uma determinada área dos cristãos. Não é uma questão exclusivamente de evangélicos, de pentecostais, neopentecostais, protestantes, mas dentro do próprio catolicismo há uma ala extremamente grande, conservadora, não é, que certamente nesse momento tem seus olhos voltados para Roma, com a esperança de vir dali um pontífice que se volte para temas mais conservadores, não tão progressistas como aqueles que estavam sendo sinalizados pelo Papa Francisco. Então, internamente e externamente, quando olhamos as questões relacionadas à história desse cristianismo no tempo presente, as tensões que se colocam são gigantescas, principalmente aqui para o nosso contexto. O fundamentalismo religioso cristão já saiu em muito das mais diferentes igrejas e já está ocupando um forte papel no campo político, capaz, inclusive, de organizar uma forte e grande bancada no Congresso Nacional para estabelecer rumos e caminhos. Então, um Papa como Francisco, ele estava remando contra essa maré, uma maré que parece que não está disposta a ir embora. Num cenário agora internacional, pautas como imigrantes, pautas que são colocadas do ponto de vista das famílias gays, dos casais gays, não estão nas agendas dos grandes líderes políticos. Ao contrário, quando esses tópicos aparecem, sofrem violentas críticas, são objetos de muitas inquietações no campo da política. Então, se eu pudesse imaginar, porque a gente só tem condições de imaginar dentro desse conclave para que caminho a Igreja Católica pudesse seguir, olha, o melhor dos mundos seria mesmo encontrar alguém muito próximo do perfil do Papa Francisco, com forte vivência nesse chamado Sul Global, para que pudesse dar continuidade, remando contra a maré. Claro, remar contra a maré é sempre muito difícil, porque cansa, mas de qualquer maneira que pudesse seguir na mesma toada, na mesma direção que o Papa Francisco estava conduzindo o Vaticano, a Igreja Católica. Muito obrigada, professor André Chevitarese, que é historiador, professor da UFRJ, também escritor. Muito obrigada pela sua participação aqui no Poder Expresso. Uma ótima terça-feira. Muito obrigado.